Fala aí, pessoal. Pessoal, o que vocês acham aí? Vocês acham que esse novo técnico do São Paulo aí vai dar certo? É um técnico jovem, porém tem um bom currículo. O técnico Thiago Carpini, e agora o São Paulo tem um substituto, o argentino Luiz Zubeldia, técnico campeão da Copa Sul-Americana no ano passado com a LDU do Equador, e que vai assumir o São Paulo. Foi um nome cogitado no início do ano, né? Antes da chegada do Carpini, após a saída do Dorival Júnior, mas não deu certo, né? Ele já tinha saído, inclusive, da LDU, estava sem clube, e agora Zubeldia chegará ao São Paulo aí nos próximos dias para assumir a equipe. No domingo, provavelmente ainda não, provavelmente Milton Cruz vai dirigir o time lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense, então a tendência é que o Zubeldia estreie no meio da próxima semana lá em Guayaquil contra o Barcelona pela Libertadores. Barcelona que foi já dirigido pelo Luiz Zubeldia, né? Um treinador que já passou por alguns países aqui da América do Sul, por alguns times importantes. A gente vai falar daqui a pouco um pouco do currículo, né, do treinador que agora vai assumir o São Paulo Futebol Clube, o Luiz Zubeldia. Então, portanto, mais um treinador argentino aqui no Brasil. Nesse momento, são 9 estrangeiros na Série A, né? Sendo 5 argentinos e 4 portugueses. O Zubeldia é mais um argentino que chega ao futebol brasileiro. Estou aqui com o Vanderlei Nogueira, o Fábio Piperno, teremos o Vampeta, o Mauro César Pereira, e vamos começar com esse assunto, claro, sobre o São Paulo. Vanderlei Nogueira, boa tarde a você. Luiz Zubeldia, novo técnico do São Paulo, né? Um nome que já foi cogitado anteriormente, agora chega no lugar do Carpini. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde para você, Bruno, para os meus companheiros, para vocês todos que nos acompanham. O São Paulo dispensou o processo que ele anuncia tanto de seleção, de entrevistas e tal, embora tenha feito isso, pelo menos as informações mostraram nos últimos dias, com outros treinadores que aceitaram participar de conferências. Enfim, não importa. Página virada, o apressamento, eu imagino o São Paulo precisava apresentar um treinador, esse nome foi lembrado no final do ano, como o Bruno acabou de dizer, a coisa não prosperou, dizem que pelo fato do staff do Zubeldia não achar muito legal esse processo de entrevistas e de conversas mais inquisidoras em quem o clube vai contratar, sobre quem o clube vai contratar. Então, isso não prosperou. Mas agora prosperou nas últimas horas e o São Paulo, pumba, anunciou o professor Zubeldia. Sobre a saída do Carpini, acho que o assunto já está, já datou. Um abraço. Página virada, a gente sabe, cada um já expressou a sua opinião sobre esse processo dos últimos tempos com relação envolvendo o professor Carpini. O novo treinador de São Paulo é um treinador, Bruno, mais rodado que o Carpini. Eu lembro bem que quando o Carpini foi contratado, algumas coisas foram colocadas sobre a mesa. Naquele momento, a gente coloca as coisas sobre a mesa. Por exemplo, olha, o Carpini tem a idade do professor Abel Ferreira quando chegou ao Palmeiras. Ok? Ele tinha 38, 39 anos, né? Que era a idade do professor Abel Ferreira. Poxa, é uma coincidência. Descobriram o Abel Ferreira e deu certo esse sucesso todo que todo mundo sabe. E aí, por que não? Ele vinha com muitos elogios. Antenado, rapaz inteligente, fez um trabalho legal no Água Santa quando mostrou o seu cartão de visita, um trabalho muito bom no Juventude, foi quase campeão da Série B, não é isso? Bateu na trave aí. Sim. Foi o mesmo número de pontos, imagina? Saindo do Z4. Saindo do Z4, fez um trabalho legal e o São Paulo acreditou nisso, entendeu que deveria contratar. Ninguém falou que era uma droga. E eu não estou dizendo que ele é. Só estou dizendo que naquele momento todo mundo compreendeu. O São Paulo fugiu da mesmice. Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari, fugiu da mesmice. Esse foi o cenário. Você quer mudar o discurso ao longo do tempo, você pode mudar. Mas naquele momento, você pegar as maiores, o maior grupo de gravações, quase todo mundo foi nessa linha. Sempre há aquele que discorda e aquele que apoia ferrenhamente. Eu estou dizendo uma análise média do que foi dito naquela oportunidade. Agora é o professor Zubeldia. Tem 16 anos de profissão, trabalhou em 6 países, 8 equipes, e ele chega mais rodado do que o professor Carpini.
Carpini, quando chegou com 124 jogos como treinador profissional para assumir o grandão São Paulo. O professor Zubeldia chega com 559 jogos na carreira ao longo desses 16 anos. É pouco? É muito? Ganhou muito pouco em títulos? Ele ganhou a Sul-Americana e ganhou o Campeonato Equatoriano. Só. Mas isso não significa que ele não tenha feito bons trabalhos por aí. Né? Um técnico jovem, ele encerrou a carreira porque sofreu uma grave contusão e foi contratado para ser técnico do Lanús. É isso. E aí ele foi passando, ele passou por 6 países e foi fazendo um trabalho. O tempo médio que ele ficou, médio, um mais ou menos, 1 ano e 2 meses de trabalho em cada lugar que passou. Tomara tenha sucesso. Como todos os outros treinadores, ele precisa de comprometimento e de eficiência do seu elenco. Tomara ele consiga. Juras de amor, sem dúvida, ele terá. Nisso, o elenco do São Paulo é PhD, é bom. Negócio de falar que ama treinador. E isso ele vai ter. É bom, tomara. É isso. O Zubeldia chegará na próxima semana, passar a carreira, né? Os clubes por onde já passou o novo técnico do São Paulo, passou por alguns países, inclusive da América do Sul. Então, Zubeldia como treinador, começa lá em 2011, Lanús, Barcelona de Guayaquil, no Equador, Racing, na Argentina, LDU, Santos Laguna do México, Independiente Medellín da Colômbia, Alavés da Espanha, Cerro Porteño no Paraguai, voltou ao Lanús e a última passagem pela LDU, onde conquistou inclusive a Copa Sul-Americana, e temos em arte aí na tela, vamos colocar na tela os números dele pela LDU, né? Na última passagem, entre 2022 e 2023. Então, pela LDU, na última passagem, foram 71 jogos com 40 vitórias, 22 empates e 9 derrotas, 66,6% de aproveitamento, 130 gols marcados, 69 sofridos, conquistou a Copa Sul-Americana e também a Liga do Equador. Esse foi o último trabalho do Luiz Zubeldia, o novo técnico do São Paulo. Fábio Piperno, boa tarde. O que esperar do Zubeldia no São Paulo, né? Em todo o contexto do treinador e do clube, né? Ele chega a um clube que acaba de demitir um técnico com 18 jogos, um clube que ganhou a Copa do Brasil ano passado, mas vinha de vários anos sem conquistas, com muitos técnicos passando pelo São Paulo nos últimos anos. O que você espera dessa parceria Zubeldia e São Paulo Futebol Clube, Piperno? Boa tarde, Bruno Prado, boa tarde aos colegas, à nossa audiência. Eu não sei o que esperar do Zubeldia, Bruno, porque eu sei menos ainda do que esperar da direção de São Paulo. Porque, veja, eu acho que o São Paulo fez o movimento correto quando, no início do ano, apostou no Carpini. Eu sou daqueles que apoiaram, sim, essa opção. Puxa vida, São Paulo vai investir em alguém mais jovem, alguém que vem aí credenciado por 2 ótimos trabalhos em 2023, tomara que dê certo essa aposta. Então, começou relativamente bem, quebra o tabu em Itaquera, todo mundo vai sempre lembrar disso, e 4 dias depois ganha lá a Supercopa contra o Palmeiras, aí, nossa, o prestígio dele foi lá em cima. De repente, São Paulo cai na real, até porque tem gente, sempre repito isso, não me canso de ficar rouco em relação a isso, tem gente que se ilude com o que acontece no futebol no meio de janeiro e comecinho de fevereiro. Isso é coisa de neófito, isso é coisa de gente, ou então de assodados que não conhecem bem futebol. Esse período não quer dizer absolutamente nada. E uma vez até, Vanderlei, um amigo nosso, eu escrevi isso no Twitter, um amigo nosso, até grosseiramente, me deu a seguinte resposta: ué, então por que você trabalha no futebol nessa época do ano? Olha, porque eu preciso ganhar a vida, né? Mas assim, então, depois São Paulo caiu na real, que é o fato de ter um time mediano, com alguns bons jogadores, e por conta disso ele vai oscilar muito, principalmente quando ele não tem alguns dos seus melhores jogadores, como é o caso do Lucas Moura, que se contundiu recentemente. Então, o Carpini, além da oscilação que eu já imaginava, além de alguma insegurança em relação ao apoio que talvez ele não tenha, assim, por conta do apoio que muito possivelmente ele não sentiu, ainda ele deu muito azar, como aquele jogo lá na Argentina, em que o São Paulo desafortunadamente perdeu 3 jogadores contundidos no primeiro tempo. Isso não acontece com ninguém, aconteceu exatamente com ele. Ele cometeu equívocos? Sim. Ele
poderia ter dado respostas melhores ao torcedor em alguns momentos mais agudos, concordo, inclusive no jogo lá contra o Novo Horizontino, estava pedindo o Rames, que claramente faz corpo mole em São Paulo, então vai lá e põe o cara para jogar, até para falar, olha, não é isso que vocês estão querendo? Então, mas isso é uma aposta que, às vezes, um jovem está iniciando a sua carreira em um gigante como é o São Paulo, não tenha segurança para bancar. Então, ele também acabou sendo, né, tragado por conta disso aí. Agora, São Paulo tem uma coisa que pelo menos a gente tem que considerar como positiva. É a rapidez incrível com a qual o São Paulo consegue esse tipo de reposição. Todo mundo, todo grandão demora para arrumar um técnico quando acaba decidido fazer essa troca. São Paulo não. São Paulo sempre conseguiu soluções rápidas, o que me leva, inclusive, a desconfiar que, mais especificamente no caso do Carpini, como eu disse outro dia, ele era um interino em exercício, porque, assim, já me parecia claramente que ele não ia continuar e muito provavelmente São Paulo já estivesse sondando o mercado. Aí vem o Zubeldia. Um técnico de currículo relativamente modesto, como o Bruno citou em números e passagens e tal, mas também mais modesto do que era o currículo do Abel Ferreira, não é, né? O Abel é também um técnico iniciante, né? Que tinha como grande ponto de sedução em sua breve carreira o fato de ter eliminado o time do Jorge Jesus, o que aqui no Brasil equivale assim a um passaporte para o paraíso, né? Então, tomara que dê certo. Sabe quando a primeira vez que eu vi o nome desse Zubeldia, mas já alguns anos atrás, que ele estava lá no Lanús e tal, eu imaginei que talvez ele fosse parente daquele velho Zubeldia, né, do Oswaldo. Foi um dos mais célebres técnicos da Argentina nos últimos tempos, porque ele é até hoje o único tricampeão de forma consecutiva da Copa Libertadores, dirigindo o Estudiantes. Depois, mais tarde, foi inclusive para a Colômbia e morreu muito jovem, aí, com 54, 55 anos. Mas não tem, enfim, parece que não tem nada a ver. Bom, o Zubeldia chegando ao São Paulo, né, o novo treinador da equipe. Vampeta, boa tarde a você. O Zubeldia é um treinador argentino, passou por alguns países aqui na América do Sul, uma rápida passagem no Alavés da Espanha, foram só 4 jogos, mas trabalhou no Paraguai, no Equador, em alguns clubes argentinos, Lanús, Racing. O que você espera do Zubeldia, mais um estrangeiro aqui no futebol brasileiro, Vampeta? Boa tarde, Bruno, professor Vanderlei, Piperno, Maldo, boa tarde a todos, né? O São Paulo, o Piperno falou, que velocidade, né, professor? Que velocidade para mandar embora. Velocidade para mandar embora e para contratar, né? Nem o Ayrton Senna, quando fazia pole e ganhava a corrida no dia seguinte, era tão rápido como o São Paulo. Então, o Zubeldia, a gente acompanhou aí alguns jogos dele pela LDU, né? Chega, mas o estrangeiro agora tá quanto? Tá 12 a... São 9 estrangeiros. 9 a 11, né? Porque o Cuiabá... Cuiabá tem um técnico interino desde, né, a saída do Antônio Oliveira. Sim. Então 12 a 8, né? 11 a 9. É 11 a 9. Equilibrado ali. São 5 argentinos e 4 portugueses. Aí você vai pegar o currículo de todos eles que quando chegaram no Brasil, né? É mais moda do que currículo. Né? O Zubeldia conhece aí a América do Sul toda, o São Paulo está jogando Libertadores, né? Ele já tem essa experiência. Agora, a nível de campeonato nacional, ele vai viver uma coisa nova pro mundo dele, né? Não é o campeonato equatoriano, não é o campeonato paraguaio, é o campeonato, um dos mais difíceis do mundo, com certeza o campeonato brasileiro. Você pode pegar o primeiro colocado e de repente tropeçar contra o último, dependendo se você tiver uma tarde ruim ou uma noite feliz. Vamos esperar, né? Já tem jogo aí, o São Paulo já joga contra o Atlético Goianiense, que está ali na zona de rebaixamento, junto com o próprio São Paulo, e meu querido Vitória, mas tem um jogo a menos, né? O Vitória e o Cuiabá. Então, quer dizer, é um começo, pega no começo, né? O Carpini, 37 anos, vai ser duro agora para voltar para pegar um time na primeira divisão, no seu Juventude, mas o Juventude está em terceiro ali, com o Roger Machado, vai ter que dar a volta de novo, né? Tem ainda muita coisa pela frente, e vamos ver como é que vai ficar o Zubeldia, até com relação ao Rames Rodrigues, né? Sim. Tem isso tudo também, treinador novo chegando, o Capim teve esse problema com a torcida, bota, não bota, estava afastado, vai embora, não vai. O Rames Rodrigues, porque é um jogador caro, não é barato.
E aí a gente vai ver como é que vai ser o espaço dele. Já chega hoje no Brasil, né? Deve chegar hoje, sim. E o São Paulo joga amanhã também, né? São Paulo joga domingo. Domingo. Boa sorte, Zubeldia. Sobre o Zubeldia, o que você pode falar do novo técnico, você que conhece bem o futebol argentino? O Zubeldia, ele foi o mais jovem técnico do futebol argentino, né? Ele parou de jogar com 23 anos por conta de problemas físicos, virou técnico mesmo, aí ficou de auxiliar e tal, fez cursos, fez até curso de jornalismo ele fez lá na Argentina. E aí com 27 anos ele virou técnico do Lanús. Ele é um cara, assim, embora seja um pouco mais velho que o Carpini, que significa que ele também é bem jovem, 43 anos, ele é bem rodado, né? Começou com 27, já tem 16 anos de carreira aproximadamente. Ele trabalhou em 6 países já, 8 times. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo lembrar de cabeça. Na Argentina, trabalhou no Lanús e no Racing. Lanús 2 vezes. No Equador, Barcelona de Guayaquil e LDU 2 vezes. A segunda passagem agora ganhou o título da Sul-Americana. Ele tinha feito a final da Sul-Americana com o Lanús em 2020. Perdeu para o Defensa e Justiça do Crespo. 3-0 a final. Logo depois o Crespo viria para o Brasil trabalhar no São Paulo. Ou seja, os dois foram finalistas, os dois, coincidentemente, um treinou São Paulo, o outro está assumindo agora, está chegando agora. Treinou o Independiente Medellín, na Colômbia, o Alavés da Espanha, o Santos Laguna no México, e o Cerro Porteño no Paraguai. Então, você é um técnico já bem experimentado, ele trabalhou já em diferentes mercados, e assim, esses times são times com torcida. Você vai treinar o Cerro Porteño, isso é Paraguai. Cara, você acha o quê? Vai chegar lá que a torcida não vai cobrar, que a imprensa não cobra. Ontem eu estava vendo lá, até postei no minha rede social, o Bolívar, que vai jogar com o Flamengo quarta-feira, foi eliminado ontem do Campeonato Boliviano pelo San Antonio Bulu, que é um time pequeno lá de Entre Rios, perto de Cochabamba, não tem altitude, inclusive. Empatou em casa, em La Paz, e foi eliminado, que tinha perdido fora por 1-0. Aí eu vi um vídeo, até postei, os torcedores do Bolívar saindo do estádio, cuspindo abelha africana. Kaique Lima falou que ganhou R$ 1.200 por causa desse jogo. Foi o Gabriel, não foi o Caio, foi o Gabriel. Que maravilha. Que mandou falar. Apostar no time. Jogo. Ganhou R$ 1.200. Foi uma boa dica, porque eles ganharam fora de casa 1-0 e seguraram o empate ontem. E se classificaram, o Bolívar foi eliminado, a torcida cuspindo abelha africana e o time está liderando o grupo da Libertadores. Então, assim, cara, você vai trabalhar na Bolívia, num time grande, você vai ser cobrado. E a mesma coisa, Cerro Porteño, Independiente Medellín, Barcelona de Guayaquil, LDU. Então, ele está acostumado com times que tem torcida e tem cobrança. Voltamos ao rádio. Vamos. Então, eu acredito que o Zubeldia, com relação a isso, ele chega ao São Paulo já com uma certa casca. Ele treinou o Racing, o Lanús não é um dos grandes da Argentina, mas é um time médio, que às vezes tem momentos de grande, que fez final de Libertadores. Aliás, é um dos mais organizados lá. Tem um clube bem legal. Eu estive lá há um ano e pouco atrás. É um clube bem interessante. Assim, muito bem cuidado, o estádio todo bonitinho, sabe? Torcida bem aguerrida. Então ele está acostumado a lidar com isso. Então, é diferente do Carpini, que treinou o Juventude durante alguns meses, né? Antes o Água Santa, que é pouca experiência. Aí chega no São Paulo, Morumbi, torcida, muita mídia, cobrança. Isso também pesa, né? Então acho que é um cara mais experimentado. Agora tem o seguinte, o temperamento dele ele é filho desencapado, né? Quando ele saiu, por exemplo, lá do Barcelona de Guayaquil, o presidente falou alguma coisa que ele não gostou, ele convocou a imprensa, deu uma coisa e falou, estou indo embora, tchau. Ele foi embora. Então ele não é exatamente um cara de muita negociação, não. É um cara de muita personalidade. E vai ser muito divertido vê-lo à beira do campo. Especialmente com as arbitragens brasileiras, né? Que são muito peculiares, o VAR brasileiro, que não que o argentino seja muito bom, mas vai ser divertido, porque o que ele vai reclamar, o que essa criança vai brigar à beira do campo ali, vai ser uma beleza. Inclusive, aí tem algumas situações bem curiosas. Por exemplo, eu até postei no meu blog lá, tem um vídeo, ele treinava o Lanús e ele, revoltado com o árbitro do jogo, na Argentina, ele vai para o árbitro, mete o dedo na cara dele e fala, você é ladrão. Você é do Boca. E fala várias vezes, é do Boca e é ladrão. Você imagina ele chegar para um Daronco, você é do time tal, e é ladrão, e é ladrão. E ele fala, é do Boca, você é Boca e é ladrão, é do Boca e é ladrão. E fala, repete várias vezes e vai embora. E tem uma famosa briga dele com o Gabriel Heinz, né? Ex-jogador do Real Madrid, do Manchester United, que é técnico na Argentina, está lá no News Old Boys agora, mas estava no Vélez na época, Lanús e Vélez, eles quase saíram no braço ali. Ele começou a reclamar lá do jogador do Vélez, a confusão, aí o Reis foi para cima também. O Reis é pior que ele, na minha opinião, é mais filho desencapado ainda. E essa briga é muito famosa. Se você colocar no YouTube, vai encontrar vários episódios. Então, o Zubeldia é isso. É um bom técnico, muito mais experiente que o Carpini. Acho que é um cara muito mais preparado para lidar com tudo que envolve um time grande, a expectativa da torcida.
Acho que é um cara que muito rapidamente pode, depois de alguns treinamentos, definir minimamente uma organização para a equipe, uma forma de jogar. Ele conhece o São Paulo, ele jogou contra o São Paulo ano passado, então certamente estudou o São Paulo. Né? Obviamente ele estudou. Não mudou muito o plantel, né? Exato, então ele sabe quem são os jogadores, certamente. Mas é isso, é um pacote, é um combo. Tem um aspecto que eu acho que é positivo, que é um cara, assim, muitos São Paulinos reclamam, que às vezes São Paulo é meio passivo em certas situações e tal. Isso não vai ser. Ele, quando tiver jogo com o Corinthians e o Palmeiras, então, pelos perfis dos técnicos desses dois rivais, né? Os dois portugueses, né, que também à beira do campo são bem agitados, eu imagino que vai ser... Vai ser animadíssimo ali, o negócio vai ter que ter uma câmera especial ali só para aquele pedaço do gramado. Sempre tem, né? Essa vai ter mais uma, né? Aquela com slow motion e tal, porque vai ser uma atração. Vai ser uma atração. Mas acho que foi nessa circunstância, uma boa contratação. O ideal seria que ele viesse ao janeiro. Mas pelo que me lembro, na época também não teve muita mais de negociação, ele não estava muito afim, dificultou. Talvez estivesse esperando alguma outra situação, não sei. A passagem dele pela Espanha foi relâmpago, foram 2 meses lá no Alavés, não deu certo. E, enfim, mas acho que é uma boa tentativa de São Paulo. O Mauro, ele era o técnico daquele time do Lanús que eliminou o São Paulo, né, na Sul-Americana em 2020. Também. E aquele foi time, o ano que chegou à final. Foi o ano que chegou à final. Aquele time tinha uns 6, 7 moleques, assim, de 21 anos para baixo, né, um time jovem. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Aquele jogo que o São Paulo, assim... São Paulo do Diniz. O São Paulo parecia que ia se classificar e o Lanús fazia mais um gol. São Paulo tinha que fazer 2 de diferença. Chegou a fazer 4-2, estava acho que 1-2-1 pro Lanús, aí tomou no fim. O São Paulo fez o 4-2 aos 45. Ele só tinha um atacante velho, veterano. É o Sandy. O Sandy. É o Sandy. Parou agora. E o São Paulo, como precisava de achar esse gol de qualquer jeito, o Diniz tirou todos os zagueiros. Sim. O time foi inteiro para frente e fez o gol. Aí, quando ele bota os zagueiros, ele botou de volta. Faltavam 2 minutos para acabar o jogo, o Diniz colocou 2 zagueiros. Tomou gol. Foi isso mesmo. Foi na Sul-Americana de 2020, né, que o Lanús foi vice-campeão. O São Paulo vinha eliminado da Libertadores, né? Caiu na fase de grupos, né, para River LDU e aí caiu para a Sul-Americana. Né? Aquele ano daquela derrota lá em El Alto, né? Sim, para o Binacional. Para o Binacional do Peru, né? Então foi essa temporada aí que foi mais um confronto do Zubeldia com o São Paulo. E nesse ano passado, eliminou com a LDU, né? Então 2 vezes que ele cruzou aí com o São Paulo em competições sul-americanas, ele se deu bem nos duelos com o São Paulo.